nós vamos dar início à nossa Boa palestra, noite. e ela vai ter o Vini, e eu vou ler aqui, que eu acho que é interessante, um texto que ele postou hoje em uma das redes. Eu acho interessante, porque dá uma... É importante, apesar de todos nós estamos estremecidos com essa situação, mas é uma realidade que, quando ela é pontualizada, a gente vê que as coisas elas estão muito mais sérias do que a gente possa pensar, e por isso e para isso a gente precisa buscar conhecimento, seja em todo sentido da palavra, mas é importante ter o conhecimento para a gente ter alternativas quando nós sairmos desse momento que a gente está hoje enfrentando, e não só o Brasil. A gente não somos o coitadinho do planeta Terra. Todo esse momento que nós estamos passando, os Estados Unidos está passando... Josué, pré-candidato a vereador na cidade. Mas nós temos a Índia, nós temos aí vários outros países que estão enfrentando o que nós estamos enfrentando. O que o Vini colocou hoje na postagem foi o seguinte: amigos e amigas, colaboradores e empresários. A Vitória Secret decretou falência. O Cirque du Soleil pediu recuperação judicial. A Zara fechou 1.200 lojas até o momento. A Nike vai para a sua segunda onda de demissões. E a Uber prepara a demissão de 3.000 funcionários, além de fechar 45 escritórios ao redor do mundo. A rede Coco Bambu de restaurantes demitiu 1.500 pessoas. O Airbnb, depois de 12 anos de trabalho, foram destruídos em apenas 6 semanas. A Starbucks anunciou o fechamento de 400 lojas em prejuízo de 2 bilhões de dólares. Estamos fechando 5 meses de caos em todos os sentidos. Muitos mortos, muitos desempregados e muitas empresas destruídas. Se a empresa que você atua está viva, sem cortes ou demissões, sorria e agradeça muito. Trate bem a todos, em especial ao cliente final. Ele que paga a conta toda da sua empresa. Trate-o bem, muito bem. É por causa dele que você ainda está aí trabalhando, recebendo e vivendo. Você é uma exceção no mundo inteiro. 2020 temos que sobreviver e pronto. Para quem sabe viver e sobreviver não será difícil, porque afinal você sabe, sempre pode ser pior, mas é o que tudo indica, hashtag vai passar. Então, esse vai passar que o nosso palestrante Vini coloca, vai passar muito mais fácil, muito menos difícil para quem tem conhecimento, para sobreviver ao que o planeta Terra vai. Isso não é nenhuma profecia, até porque isso está latente, está dia a dia. Não é nenhuma torcida, até pelo contrário, porque todos nós estamos torcendo como cristão ou não, que esse minúsculo vírus que ninguém enxerga nem no microscópio, ele vai embora mais rápido da face da Terra. Mas, enquanto não vai, a nossa preocupação em vacina existente é usar máscara, lavar as mãos, usar o álcool gel. E quem achar que é atleta e é uma gripezinha ou resfriado, fica com Covid. Por isso, temos que ter responsabilidade. Nós temos aí vários amigos que já estão cometidos com a Covid no estado do Espírito Santo, no estado de Rondônia, no estado de Sergipe, no Distrito Federal e por aí afora. Graças a Deus, os conhecimentos, os conhecidos que eu tenho, a Fundação MDB tem, pouquíssimos foram ainda vencidos pela Covid. Hoje nós tivemos um prefeito de uma cidade do Rio Grande do Sul que veio a falecer depois de estar internado. Bom, com isso, nós vamos nas expectativas agora para a nossa palestra. Eu vou fazer uma pergunta ao Vini, Vinícius ou Vini, é a mesma coisa. Quem tiver qualquer tipo de pergunta, qualquer tipo da sua opinião, use essas 3 bolinhas no símbolo do seu smartphone, no iPad ou no computador, para deixar registrada a sua pergunta, a sua informação e a sua comunicação, que ela será
o Vini, no final da palestra dele, responderá. Enquanto isso, faça o registro ali, por favor, e eu vou perguntar ao Vini, e logo depois da resposta dele, ele inicia a sua palestra. Vini, a pergunta que eu tenho feito a todos os palestrantes, nós estamos no mês de agosto, e realizando sempre em segunda, quartas e sextas, às 19 horas, palestras dos mais diversos temas para propiciar à sociedade, aos MDBistas, aos pré-candidatos, a quem estiver interessado no conhecimento. O conhecimento. Você, como oriundo, como ex-aluno da Fundação, e começou junto com a Fundação, e hoje conquistou seu espaço no Brasil, na América do Sul e na Europa, com a sua perseverança e atitude, qual a importância que você dá para esses eventos que a Fundação tem oferecido ao longo desse período de pandemia aos interessados em ter conhecimento? A palavra é sua, Vini. Obrigado, Chico, pelo convite. Obrigado à FUG Nacional, FUG Rio Grande do Sul. Um beijo para a Cris, que eu estou vendo ali, para a Elisiane, para os meus amigos aqui gaúchos e todos os que eu já conheci em algum momento no Brasil. Eu sou um filho aí, né? Mais um filho da FUG. Sou oriundo da primeira turma de formação política do PMDB de Porto Alegre. Eu fui candidato a vereador há alguns anos atrás, depois fui candidato a deputado estadual, convite do senador Pedro Simon. E assim, depois que me picaram, não consegui mais sair de perto, né, do nosso querido MDB, e sempre que eu posso contribuo da forma possível nos mais diversos conteúdos vinculados à educação e formação política. E respondendo ao Chico, eu achei legal, assim, a Elisiane fez um movimento aqui entre alguns grupos que eu participo, de pré-candidatos, de prefeituras, aqui em especial no Rio Grande do Sul, dizendo, pessoal, é obrigação vocês participarem do evento de hoje. Não uma obrigação por ser da FUG ou uma obrigação porque ela está convidando, mas uma obrigação porque é um tema latente e que todo pré-candidato tem que ter capacidade de, no mínimo, debater, discutir e conversar com a sociedade de forma geral. É um tema que está em ebulição, infelizmente, assim, como instituição, organização, isso é bom, porque eu tenho demanda para atender, mas quanto sociedade civil não organizada, a população como um todo, a estimativa até o final do ano é de 52 milhões de desempregados no Brasil. Então, nós estamos falando de um momento, e não só no Brasil, um momento mundial, mas onde a gente pode transformar um pouquinho a realidade que é no Brasil, é um momento muito delicado e que, se nós não tivermos na ponta da língua algum tipo de solução para o nosso eleitor, e os nossos amigos, inclusive, quem não está concorrendo aí, mas precisa discutir, gosta de discutir esse tipo de assunto, é muito importante realmente que entenda o momento que estamos vivendo no quesito empreendedorismo, no quesito economia local, solidária, criativa e a economia das periferias, que representam aproximadamente, em área territorial, a um estado brasileiro do tamanho do Rio Grande do Sul. Se nós somarmos todas as favelas brasileiras, elas representariam geograficamente num tamanho proporcional a um estado brasileiro e seria, inclusive, maior, populacionalmente falando, que o próprio Rio Grande do Sul. Então, nós estamos falando de cerca de 20 milhões de pessoas no Brasil que vivem em favelas, e favelas, entende-se favelas por locais que na teoria chama de subdesenvolvimento, locais que não possuem, na maioria das vezes, água encanada, iluminação adequada, acesso à saúde, educação e aos princípios básicos da nossa Constituição. Então, nós estamos falando de uma grande parte da população brasileira. Se a gente não tiver, no mínimo, contato com esse tema, alguém vai ter. E aí nós estamos falando de candidatos de um momento político importante do país. A gente não pode ter resposta não ter resposta para esse tipo de conteúdo. Então, eu parabenizo a FUG, parabenizo a organização do evento, ao convite,
porque não são todos os partidos que estão pensando assim. Eu, felizmente, tenho trânsito em outros partidos, mesmo o MDB sendo o meu partido do coração e quem eu dedico minha energia, mas tenho trânsito e converso com outras pessoas em outros partidos, quadros partidários importantes, e não é debatido isso em mais nenhum partido. Até o momento não houve nenhum debate, posso afirmar para vocês, pelo menos nacionalmente falando. Então, parabenizo a FUG por esse evento e podem contar comigo aí em todas as instâncias, porque eu quero um país melhor para os meus filhos. Eu sou pai há pouco tempo e quero que eles tenham uma oportunidade de viver num país melhor do que nós estamos vivendo e passando nesse momento. Ok, Vi. Então, agora é contigo a tua palestra, a tua fala. Vamos todos aqui. O tempo aí, você tem 45 minutos para falar e ficar à vontade com o tempo. Ok, obrigado. Eu não sei, Cris, eu não sei quem está liderando a mesa, aí se consegue liberar o compartilhamento da tela. Liberado. Vini, Liberaram. Vini, quando colocar a tua tela, bloqueia a situação para o pessoal não escrever, por favor. Tá ok. Eu não sei se o som vai sair aí, porque às vezes ele não sai, mas vamos testar. Sem som, eu tô sem som. Também estou sem som. Acompanha com a leitura, gente. Basta ler o que está aparecendo que dá para acompanhar. Eu estou, mas não tem som. O violino não apareceu. Sem som aqui. Tá dando para ouvir. Aqui também, tá sem som. Também não tá dando para ler o que tá escrito. Bom, pessoal, depois eu compartilho com vocês, sem problema nenhum, o conteúdo. E agora retomo a fala, mas a intenção... deixa eu só ampliar aqui. Vini. Oi. Vou pedir aí um momento aí que entrou na sala o nosso presidente do Conselho Curador, o deputado Alceu Moreira, e eu acharia importante ele dar uma boa noite, um cumprimento a todos. É importante ele falar? Com certeza. Meu amigo Alceu Moreira. Obrigado, amigo. Obrigado, Chico. Eu estou aqui pregado na tela porque o empreendedorismo cooperativo é algo apaixonante para mim. A vida a partir dos consórcios, a possibilidade das pessoas unirem-se para produzir soluções de geração de renda. E a gente queria muito te ouvir com relação a isso, porque na nossa visão, na saída dos processos do Covid-19,
nós vamos estar com muitas pessoas desempregadas, sem futuro, sem visão de como pode gerar renda, e tem que certamente estar na prefeitura uma sala, uma secretaria, um departamento que, junto com o Sistema S, possa requalificar as pessoas, trabalhar com elas com as novas oportunidades, ver viabilidade de negócio, sistema de crédito, tamanho do mercado, essas informações básicas absolutamente necessárias para a pessoa poder recomeçar. Como as cidades têm nível de heterogêneo, diferente intelectual, as pessoas têm formação distinta, né? Então é muito importante que o poder público as receba e tenha condição de dar para ela uma ferramenta capaz de permitir que ela gere renda sozinha ou de maneira cooperativa. Então, a tua conversa de hoje com relação ao empreendedorismo como forma de inclusão social é certamente algo importantíssimo para nós, principalmente um partido como o MDB, que é um partido de centro, um ponto de equilíbrio na sociedade, pode trazer de volta esta possibilidade de ter as pessoas incluídas no processo produtivo, produzindo sua dignidade no novo normal. Então, eu estou torcendo por ti e quero te ouvir. Forte abraço. Forte abraço. Muito obrigado. Vai lá, Chico. Não, é contigo mesmo. Agradecendo aí ao Seu por ter comparecido aos nossos eventos. É importante a presença dele, como pelo histórico que ele tem na política, pela expectativa que ele tem com o MDB, com a Fundação, nesse momento. É muito importante a presença dele. Estamos com 215 pessoas. A bola está contigo. Beleza, nos encontramos no avião, última vez, eu e ele, falamos um pouco sobre esse tema, mas a gente acabou falando no final do voo de Brasília para Porto Alegre, então agora vai poder ouvir um pouquinho mais para sintonizar, e era outro momento, né, infelizmente, passamos aquele momento, estamos num momento de pandemia, então, assim, eu começo me apresentando de forma bem resumida, para que vocês entendam qual é o meu perfil, mas eu sou um jovem de 34 anos, eu comecei a empreender com 14 anos, concorri a primeira vez a vereador com 18 anos, a deputado estadual com 20 anos, e fui presidente e vice-presidente da Juventude do PMDB de Porto Alegre. E nessa trajetória conheci muitas pessoas de diversas áreas, mas eu sou oriundo de uma comunidade periférica de Porto Alegre, na Zona Sul, a Vila Monte Cristo, que era uma zona rural, a zona da Vila Nova, ainda é rural, teoricamente, mas na época não tinha asfalto, não tinha um ônibus a cada 1 hora, então, e eu não reclamo disso, faz parte da nossa vida, e eu tenho orgulho de tudo que eu passei, estudei em escola pública, boa parte da minha vida, quase toda ela, o ensino fundamental todo numa escola do município, dentro dessa vila que eu nasci. Para quem é de outro estado, aí, vila aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, é igual a favela, igual a periferia, igual a palafitas, igual a... E aí, né, cada lugar chama de um jeito. Mas, então, era um local vulnerável, com a presença da violência normal, como um cotidiano normal de uma pessoa que nasce num lugar como esse, mas num lugar que tem violência e tem os problemas normais de locais como esse, conhecidos como periferias e locais vulneráveis socialmente. Também tem muito lixo, tem muito problema, mas como diz Racionais MCs aí, para quem já escutou, né, até no lixão nasce flor. Então, até nesses locais é sim possível desenvolver projetos e desenvolver negócios, desenvolver pessoas com caráter, boa índole, trabalhadoras, e que é uma grande maioria, felizmente, nesses locais, e eu me incluo como uma dessas pessoas. Não sou uma exceção, eu sou a regra, as exceções estão no tráfico, estão em outros lugares, e felizmente eu não estou ali, tenho relação com essas pessoas, mas não estou ali. Então, sou graduado em administração, sou pós-graduado em um MBA em gestão, sou mestre em marketing,
iniciei um doutorado, comecei só a primeira parte do doutorado em Ciências Sociais. Sou professor da Universidade Federal de Buenos Aires já há 6 anos. Recebi um prêmio por honoris causas lá da Universidade Federal de Buenos Aires pelo trabalho realizado junto aos alunos da área de empreendedorismo da universidade. É uma universidade muito reconhecida no mundo inteiro. E passei por outras diversas universidades na Argentina, na Colômbia, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. E, bom, resumir um pouquinho, sou escritor, tenho alguns livros, inclusive comecei essa caminhada de escrever livros em função de uma fuguiana, nossa amiga aí, Elisiane, que me empurrou, falou, não, esse conteúdo as pessoas precisam saber disso aí, tu fala, que tu entende. E aí, com sua editora, ela me convenceu lá e surgiu A Riqueza das Favelas, o primeiro livro. Depois surgiu o livro By Necessity, que é uma metodologia para plano de negócios. Depois o Canvas das Favelas e o mapa do jovem empreendedor de favelas e periferias do Brasil, organizado com outro fuguiano, ex-secretário de Juventude e presidente da Juventude do MDB Nacional, Assis Filho, que teve vontade e trabalhou para que esse projeto acontecesse na gestão dele frente à Secretaria Nacional de Juventude. Então, foi um projeto que conseguiu mapear bem onde estão e o que querem esses jovens e como eles funcionam nas periferias brasileiras frente ao empreendedorismo. Então, sim, de forma bem resumida, esse é o meu currículo, digamos assim. E o que eu venho conversar com vocês aqui é justamente explicar, né, dar um panorama do mundo real. E quando eu falo em mundo real, não é o mundo da televisão, tá? Não que ele não tenha um dedo do real, ele tem um dedo do real, senão eles não estariam ali. Aconteceu alguma coisa, mas eu acho que eu ainda estou online. Estou. Não bloqueia que não a tela, tenha... Vinícius. Vê se você consegue bloquear a tela. Bloquear. Não. Só vai conseguir bloquear após quando colocar a apresentação, Vini. Tá, então eu vou botar um whiteboard aqui. Bom, mas pode bloquear aí, Cris. Eu não vou apresentar mais nada, era só um vídeo de abertura. Tá. Bom, então dar uma pincelada aí no mundo real do que está acontecendo, em especial nas comunidades e periferias do Brasil. Eu duvido que tenha alguma cidade aqui, representada por algum de vocês, que não tenha, né, um bairro em situação de vulnerabilidade social. E esse bairro, essa comunidade, ela está em um momento um pouco diferente da realidade da classe média alta com relação à pandemia. A doença, todos, infelizmente, podem ser infectados e também, infelizmente, quem pega o transporte público, quem está no centro da cidade, quem está na linha de frente na saúde, nos hospitais, nas farmácias e nos supermercados, num geral, né, a grande maioria é a massa trabalhadora, que recebe ali cerca de 1 salário, 2 salários mínimos por mês, e essa população é a que está mais tem a maior propensão a receber o vírus. Então, infelizmente, esse vírus vai chegar, já está chegando nas periferias. Ele começou devido às viagens internacionais de brasileiros, de todas as pessoas no mundo, que oriundas da China, e chegou onde está, né? Mas ela ainda estava um pouco aquém da periferia, porque quem viaja para a China não tem pouco dinheiro, né? Então, demorou um pouquinho para chegar, mas chegou. Esse cara foi na farmácia, esse cara foi no supermercado, ele foi em locais de grande circulação, e ele transmitiu o vírus para grande parte da população que está na periferia. Essa população, por óbvio, ela não tem muita opção, né, de trabalho. Então, assim, uma pessoa talvez, isso também não é uma regra, mas uma pessoa com mestrado, por exemplo, ou com uma pós-graduação hoje no Brasil, ela tem mais...
ela tem mais opções de emprego, né, de empregabilidade. Uma pessoa que não concluiu o colégio, por exemplo, o ensino fundamental, possivelmente tem menos probabilidade e menos opções de empregos hoje. Então, se essa pessoa ela faz o que tiver que fazer para estar empregada. Logo, ela vai usar a máscara, ela vai passar o álcool gel, mas ela vai falar com 200 pessoas por dia, 1.000 pessoas por dia no supermercado, por exemplo. Então, a chance dela pegar é muito maior. Frente a isso, se essa pessoa pega o Covid ou se essa pessoa fica desempregada em função ou não do Covid, e aí talvez seja uma realidade de alguns, inclusive dessa conversa que nós estamos participando, aí eu incluo, aproveitando a fala do nosso deputado Alceu Moreira, é que no meio rural isso também está chegando, no campo está chegando. E as pessoas que estão ficando em situação de desemprego, tanto no campo, tanto no meio rural, quanto no asfalto, que eu falo que é na cidade, no meio urbano, essas pessoas, elas precisam gerar alguma renda. Eu não sei se ficou claro isso para a população no geral, eu vou tentar deixar claro nessa conversa. Bom, a pessoa ficou desempregada agora, tá? Uma pessoa de classe média. Então, uma pessoa que era um administrativo de uma empresa e ela trabalhava em contas a pagar e contas a receber. Por exemplo, ela emitia boleto, ela atendia telefone numa empresa, qualquer empresa. Se essa pessoa entra numa situação de desemprego, ela vai procurar emprego hoje, largar currículo em algum lugar, começa que ela não pega mais ônibus para largar currículo presencial, ela manda por e-mail. Assim como ela, milhares de brasileiros já estão em situação de desemprego. É só olhar rapidinho para o auxílio emergencial, as milhares de pessoas que solicitaram o auxílio emergencial. Então, essas pessoas, elas não têm outra forma, e aí eu vou ser duro nessa fala, elas não têm outra forma de gerar, de ter renda hoje, se não for a partir da criação de um negócio próprio. Seja ele através de uma cooperativa, seja ele através de um negócio como autônomo, seja ele como um profissional liberal, uma pessoa, inclusive, na informalidade. Por quê? Pessoal, a GM, tá? O meu irmão, por exemplo, é gerente da GM do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Aí fica o contato aí, Chico, quando precisar de alguma coisa da GM. Gerente de marketing da GM, ES e RJ. Ele também teve redução de carga de trabalho, de salário, e na equipe dele, pessoas do chão de fábrica até a posição dele infelizmente, foram demitidas. A produção de carros parou, ou praticamente parou, a venda de carros diminuiu absurdamente e quase zerou. E não tem, é matemática, uma empresa precisa de dinheiro para pagar as compras. Se não tem dinheiro, ninguém compra, não tem dinheiro, não paga as pessoas. Se as pessoas não recebem, elas têm que ser demitidas. Se elas são demitidas, elas têm um seguro por ali 3 meses, 2, 3 meses, e depois do seguro acabou, ela não tem mais renda. Aí se tu botar na ponta do lápis que nós estamos indo por 5º mês, já acabou o seguro, ou está acabando o seguro, e as pessoas vão ficar desempregadas. Aí ela vai mandar currículo para uma empresa e ela vai dizer o que para a empresa? Que ela quer uma vaga como atendente de telefone, por exemplo, numa empresa. E essa empresa é, por exemplo, do ramo imobiliário, do ramo automobilístico, e estou falando aí de grandes empresas. Essas grandes empresas não vão contratar tranquilamente, eu afirmo e assino embaixo, que por mais um ano elas não vão voltar a recontratar em massa. É impossível. Nenhuma empresa deixa de faturar milhões, bilhões por mês e do dia para a noite volta a faturar milhões e bilhões. Nenhuma, no mundo inteiro. Isso não é exclusivo no Brasil. Então, essa pessoa vai fazer o quê, pessoal? O que essa pessoa vai fazer? Essa pessoa, ela vai ter que, sei lá, fazer álcool em gel para vender, vender água na rua, se tiver gente na rua. Ela vai consertar mouse, porque está todo mundo trabalhando em casa. Ela vai consertar o computador, ela vai consertar a lâmpada, que nem aquela ali que não está ali, ó, vocês devem estar vendo. Ela vai ter que se adaptar. E aí, nós estamos num grupo fechado aqui, eu posso falar, eu tenho um colaborador que eu tive que suspender, eu ia suspender o contrato de trabalho, e eu lembrei, por causa da entrevista de trabalho dele, que ele tinha 2 filhos
um problema de saúde na família, ele recebia um salário mínimo comigo. Eu não consegui fazer isso. Eu não consegui. Só que, ao mesmo tempo, eu não sabia como continuar pagando ele. E eu sou um ser humano, eu sou um empresário, eu sou um cidadão, eu entendo razoavelmente de política, dos debates que a gente participa aqui todos os dias, nas redes, em especial, e como esse. Então, eu sei o que está passando, mas o que eu faço com essa pessoa? E, bom, no final das contas, eu reduzi metade da carga e paguei metade do salário dele não integral, e ele trabalha meio turno, e para me sentir menos mal, e ele ter o que comer em casa, né? E aí eu fiquei sabendo, uma pessoa do administrativo, uma pessoa que trabalha todo dia na frente do computador, que lida com clientes que pagavam, né, milhões de reais para a nossa empresa, e ele voltou a fazer bico virando massa e trabalhando na obra, no contraturno, oposto ao que ele trabalha conosco. Então, ele tira o terno e a gravata, e no outro turno ele bota o calção, o boné e vai trabalhar na obra. Que não é desmérito nenhum trabalhar na obra, nenhum. Mas ele estava numa realidade e teve que se transformar, né? E eu chamo isso de besouro, com carinho, porque besouros são os insetos resilientes que sobrevivem a qualquer tipo de situação climática, extremo frio, extremo calor. São conhecidos desde a época do Egito, então estão presentes até hoje nas nossas vidas. E alguns, inclusive, voam, mesmo contrariando a física e o tamanho deles, a proporção deles para as asas que eles possuem. E são essas pessoas que conseguem sobreviver, se reinventar e dar conta desses problemas, e em especial o que nós estamos vivendo hoje. Então, dei um exemplo real aqui, inclusive eu nunca tinha falado sobre isso. Se ele souber que eu falei, eu não tenho problema, porque eu falo com orgulho e tenho orgulho do ser que ele é. Mas é muito difícil a situação que a gente está vivendo. Ao mesmo tempo que é muito difícil, a gente não tem outra escolha. Tem o lado, né, o lado ilícito, e algumas pessoas da periferia partem por esse lado, e o outro lado que é seguir trabalhando. Seguir trabalhando pode ser voltar para a obra, pode ser fazer bico de qualquer coisa na casa de qualquer um, pode ser empreender no ramo que tu gosta, que tu tenha alguma afinidade. Aí eu mudo um pouquinho o tom da conversa para falar da afinidade e desse rumo, respondendo algumas perguntas que eu já vi aqui, de como empreender na crise, né? Bom, se tá esse caos, Vini, como é que tu vai montar um negócio, cara? Tu tá louco? Bom, alguns ramos não pararam, né? Ninguém vai fabricar um carro do dia para a noite. Ninguém vai fabricar, vai comprar um imóvel de 1 milhão do dia para a noite. E talvez de nenhum mil, um imóvel de nenhum valor neste momento. Mas as pessoas não pararam de comer. As pessoas não pararam muitas de tomar cerveja, de tomar chimarrão no sul, de tomar tererê mais ali pro lado do Mato Grosso, ali, encostado no Paraguai, de tomar caldo, né, mais pro norte e nordeste do país. As pessoas não pararam. E as pessoas não pararam de estudar, por incrível que pareça. Tem dados aí que reforçam que as pessoas estão estudando mais, porque elas estão mais em casa. Então elas têm mais tempo ocioso, porque estão desempregadas. Umas dormem, ficam tristes e choram, e outras estudam. E então tem oportunidade da educação. Nesse meio do caminho, quem está trabalhando ainda, como eu e como muitos aqui, está trabalhando em home office, está utilizando a internet em casa. A internet dá pau toda hora. E o computador trava toda hora. E a memória, não sei do que, do computador para. E alguém tem que arrumar o computador. Alguém tem que arrumar o celular, que também para. Então tem oportunidade aí. Porque as pessoas não estavam acostumadas a estar em casa. Então a pessoa foi para casa e ela começou a se dar conta que ela não tinha uma cadeira boa para sentar. Alguém tem que fabricar a cadeira para ela. Alguém tem que estofar a cadeira para ela. Aí a pessoa no sul começa a fazer mais churrasco, mesmo talvez com uma carne mais barata, mas está mais tempo em casa, de repente começa a fazer mais churrasco. Aí ela precisa de uma faca melhor, porque nunca se deu conta de que uma faca fazia diferença no churrasco, porque ela fazia churrasco uma vez por mês. Então tu pode produzir faca, tem muito artesão de faca, por exemplo, de espeto, de grelha, sei lá, segmento de churrasco. E nas roupas? Eu fui comprar um presente para meu pai, as pessoas
as lojas me mandavam vídeos com modelos vestindo as roupas para que eu visse como ficaria no corpo para ir eu comprar ou não a peça de roupa. Então, porque eu queria comprar um presente. Talvez as pessoas não estejam comprando o mesmo volume, roupa, porque está em casa. Aí eu lembrei de roupa. Aí, como está ficando mais tempo em casa, tu usa mais pijama, tu usa mais moletom, tu usa menos roupa formal e tu não tem tanta roupa informal, porque tu trabalha 12 horas por dia. Tu chega em casa, toma banho e dorme. Então tem espaço para quem produz roupa. As crianças não pararam de nascer, o Brasil continua fabricando crianças. Se fabrica criança, tem fralda, tem leite, tem roupa de criança, tem enfeite para criança, tem qualquer coisa para criança. As crianças seguem. Tem mais gente morrendo, infelizmente. Umas seguem ao natural da vida e outras mais em função do Covid. Tem oportunidade aí. Pessoas que trabalham com, por exemplo, com enfeite de túmulos, flores para visitar o parente, né? Tem aí. Aumentou. Só que, ao invés das pessoas pensarem nessas oportunidades que eu estou falando com vocês, a maioria da população pensa, que merda, essa merda dessa empresa, por que não se planejou? Como é que não pensou nisso antes? E agora como é que eu vou ficar? Esse governo que não me ajuda, essa prefeitura que não sei o quê, esse vereador que não sei o quê, e chora em casa e reclama da vida e chuta todos os baldes até acabar o dinheiro e ir lá pedir, arrumar um auxílio emergencial ou pedir empréstimo em algum lugar. E tem essa população que, infelizmente, ainda é a maioria. Então, é uma forma de pensar. É uma forma de pensar. E esse pensamento ele deve estar atrelado à solução. A gente está muito acostumado a pensar no problema e menos na solução. O problema é um só, porque ele já existiu e tu já sabe do que se trata. A solução tu pode criar, né? Tu pode conversar com pessoas como hoje aqui, com 201 pessoas ao mesmo tempo, e perguntar soluções para esse único problema. Se vocês estão aqui nessa conversa, vocês são pessoas influenciadoras e com muita relação. Se vocês têm muita relação, vocês têm muitas soluções pela frente para encontrar. Então, empreender no Brasil, neste momento, é sobreviver. E aí eu não vou falar da formalização, me julguem, sem problema nenhum, mas eu estou falando da sobrevivência. Eu já discuti com o Ministério da Economia esse ano, inclusive, antes da pandemia, sobre esse tema. Eu já discuti com o BNDES, já discuti com a Cidadania, que antes era Desenvolvimento Social. Eu já discuti com todos os grandes players do desenvolvimento social no Brasil sobre a formalização, formalidade e informalidade do Brasil. E aí eu vou dizer aqui, de boca bem cheia aqui, com orgulho, que eu falo dessa informalidade no Brasil e que ela é necessária, é um mal necessário ao Brasil, desde que eu comecei a falar em empreendedorismo, isso tem 12 anos, que nunca cuidaram da informalidade no Brasil, nunca deram bola para a informalidade do Brasil, nunca entenderam a informalidade no Brasil como uma solução. Enxergavam sempre como um problema e ponto final. Não tinha reticências, não tinha debate, não tinha discussão. E aí, se do nada, de um dia para o outro, apareceu na TV X milhões de informais vão receber o auxílio emergencial. E eu fiquei assim, como não existia essa formalidade? Era horrível a formalidade. Por que vão dar dinheiro? Então, assim, infelizmente e felizmente, isso foi encontrado e foi assertiva a ação do governo, e muito devido ao trabalho da Câmara, né, na Câmara e no Senado, porque senão ia ser 200 e poucos reais, até onde eu sei, segundo o governo federal, antes de chegar na Câmara e no Senado. Os 600 ainda não resolve, mas ajuda, com certeza. E isso tudo que eu estou falando para vocês, agora eu vou conectar com outra coisa. A minha cabeça não tem um roteiro, tá? Eu estou assim, indo. Mas isso tudo que eu estou falando tem uma conexão direta, não é indireta, é direta com a educação. E aí o Chico é mestre na área aí, se quiser discutir, entrar na pauta.
A educação do brasileiro, do brasileiro, né, da grande parte do mundo, e eu tenho uma experiência com países africanos bem forte. Nós temos um escritório recém-montado em Guiné-Bissau, que é um país com um índice de desenvolvimento humano o 9º pior do mundo, então é um país muito carente. Mas estive em outros países também africanos, em países latinos. A educação ela ainda está no modelo de 50 anos atrás. E o mundo mudou. Olha o que mudou o mundo. Quando eu nasci não tinha computador e eu tenho 34 anos. E hoje eu só faço tudo no computador. Não existe a possibilidade de não fazer nada no computador. Tudo no computador. Eu ainda, confesso para vocês, cadê minha agenda? Eu tirei aqui, mas eu ainda trabalho com agendinha, assim, e tal, mas não tem como não ter o computador e trabalhar com o computador. Né? E com WhatsApp, telefone e as redes sociais. Olha o movimento que fez. Aí tu vai num curso de graduação hoje, num curso de pós-graduação, e os caras ainda não falam das redes sociais. E aí, mas eu vou mais embaixo. Aí tu vai numa educação básica, e a educação básica ainda fala de arte como se artes, por exemplo, artes visuais, por exemplo, fosse simplesmente papel, caneta, lápis e pincel. E também é. E é importantíssimo. Mas não conecta com uma prancha de desenho no computador. Não conecta com um programa de criação e edição de imagens e desenhos e tal no computador. Photoshop, Corel e sei lá o que mais que já inventaram. E aí a criança termina o colégio, vai para o ensino médio, ela pensa no vestibular, o vestibular fala das mesmas matérias desde que existe vestibular, e ele vai para a graduação. Daí quando ele chega na graduação, o professor fala dos livros de 90, de 2000, de 2006 para 2020, galera. São 14 anos. Tudo aconteceu quando não tinha Facebook 14 anos atrás. E, com isso, a gente quer formar profissionais, melhores profissionais para o mercado de trabalho. Vai formar como um melhor profissional se o cara não aprendeu nada do que precisa ter para ser um melhor profissional. E a culpa não é dele. Ele pode ter nascido onde for, ele pode ter a condição que for, ele pode ter dinheiro nenhum. E se ele for um bom aluno, ele vai aprender isso. Se ele for um mau aluno, ele não vai aprender nem isso. É só isso que vai mudar. Então, nós chegamos num problema que é um embrião. E aí eu parabenizo e agradeço aos deputados que fizeram passar o Fundeb do jeito que tinha que passar ontem, porque assim eu estava nervoso, eu não sabia nem o que pensar se os caras cancelassem. Eu não sei, sinceramente, eu preferi não pensar na possibilidade de não passar, porque eu ia me sentir, assim, esgotado, assim, me sentir um idiota no meio do país. O que eu estou fazendo aqui? Felizmente, deu tudo certo, mas por que eu estou falando isso? Porque a educação continua sendo a base de tudo, da nossa vida pessoal e da nossa vida profissional. Não adianta pensarmos que nós não vivemos no mundo capitalista, nós vivemos no mundo capitalista. Nós precisamos de dinheiro para se alimentar, para sobreviver. Se a gente vive no mundo capitalista, a gente tem que trabalhar. Se a gente tem que trabalhar, a gente tem que ter conhecimento. Se não tem conhecimento, nós vamos seguir ganhando um salário mínimo até morrer. E não tem problema ganhar um salário mínimo até morrer. Só que os teus filhos, se não conseguirem se empregar, eles vão viver desse salário mínimo contigo. E aí tu tem 3 filhos, 4 filhos, aí ferrou. Então, nós temos um problema muito mais grave que está lá na base. O empreendedorismo, e tudo isso é para falar do empreendedorismo, porque o empreendedorismo deveria e deve ser trabalhado desde a base. E empreender não é só ter um negócio. Tirem da cabeça, infelizmente, isso tá entranhado no mundo, né, no Brasil, tá? Que empreender é um empresário. Tu olha, empreendedor, empresário, ponto final, dono de uma empresa. Empreendedor é uma pessoa que tem uma atitude, um comportamento. O comportamento empreendedor é daquela pessoa que tem algum plano, que quer chegar em algum lugar. É só isso. E a pessoa que quer chegar em algum lugar, ela precisa de conhecimento. Ela precisa de atitude. Ela precisa de referência. Ela precisa de persistência. Ela precisa de resiliência. Isso não necessariamente é para um negócio, mas também serve para um negócio. E que no modelo atual de economia, 20 anos para cá, se tu não tiver a mente aberta para empreender através de um negócio,
Em algum momento, tu vai ficar desempregado lá perto dos 50 anos e não vai te empregar mais. Acabou. E nós estamos vivendo até os 80, até os 90. Vai viver como? Com a aposentadoria até os 90? Não vai. Então, tu vai ter que aprender a empreender. E aí, se tu não aprendeu lá no começo, meus amigos, se vocês não aproveitaram as relações, o trabalho de vocês hoje para empreender, nem que seja daqui a 10 anos, vocês estão ferrados. Não tem lugar, não tem emprego para todo mundo. A Microsoft quer alguém fresquinho saindo da faculdade. O Airbnb quer alguém fresquinho. A maior empregadora do mundo hoje, fazendo a relação, não falando dos seletistas, né, falando de uma forma bem geral, é a Uber. A maior empregadora do mundo. E a Uber não quer um CNPJ. A Uber não quer um cara que entenda tudo de geografia, política e o que for. A Uber quer um cara que tenha a formação mínima e seja empreendedor. Porque aí a Uber vai ganhar mais dinheiro. E o cara também vai ganhar mais dinheiro. Porque ele montou um plano para aquele carro dele virar um negócio. Embora as pessoas peguem um carro e transformem o carro num ganha-pão. Mas o carro não precisa ser um ganha-pão, ele pode ser um negócio. Tu pode ter uma frota de carros ali na frente. Pode ter vários amigos trabalhando contigo. E tu pode estar fazendo do teu carro uma forma de vida. E empreender é uma forma de viver. Empreendedores que estão aqui sabem. A gente trabalha sábado, a gente trabalha domingo, trabalha madrugadas, mas também se dá o luxo, se precisar, de não trabalhar na segunda, de não trabalhar na sexta. Mas isso é um comportamento. Isso está entranhado nos países subdesenvolvidos, nos países em desenvolvimento. Para não ficar falando Brasil, 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 não. Isso não é um problema do Brasil, pessoal. Isso é um problema dos países em desenvolvimento. Países que ainda não viraram a chave de que o mundo real não é mais esse. Então, eu falei um pouquinho, né, da educação, do empreendedorismo, dos negócios na base da pirâmide. Eu vou fazer um pedido ali especial a Maria de Lourdes Souza. Se tu puder deixar o microfone fechado, tu vai nos ajudar. Pode continuar escutando, é só não apertar o botão do microfone. Obrigado, Maria. Tamo junto. Bom, agora, trazendo tudo que eu falei, né, para o cenário atual, e aí trazendo a política para a conversa, tá, e o que a gente vai fazer? A gente consegue pensar a longo prazo em algum momento? A gente consegue juntos aqui formular um plano? Eu sei que o Chico já participou de alguns planos aí, eu participei também, com algumas opiniões. A gente tem que conseguir formular planos. Vocês estão entrando no governo agora, daqui a alguns meses vocês vão ser eleitos, e aí a gente tem 4 anos para trabalhar. Vocês estão pensando para 4 anos, para 8 anos, para 12 anos, estão pensando para daqui a 6 meses. Não tem como mudar a cultura em 6 meses. É uma geração para mudar a cultura. Se a gente conseguir antecipar isso, é muito bom. Muitos parabéns. A gente tem que conseguir planejar, pessoal. Ninguém chegou aqui de gaiato, ninguém está nessa conversa de gaiato. Todo mundo aqui planejou o mínimo que seja para estar aqui, para chegar onde chegou, dentro dos seus espaços políticos, privados ou onde for. E esse planejamento a gente tem que conseguir conduzir dentro dos municípios para que as nossas pessoas, as nossas famílias, os nossos amigos e a população no geral dentro desses municípios, eles tenham a possibilidade de se manter, no mínimo, de se manter no mercado. E para se manter no mercado tem que ser uma pessoa empreendedora e não necessariamente com um negócio. Mas ela não pode estar numa empresa ou num cargo público pensando que vai acabar daqui a 4 anos e que ela tem das 9 às 6 para estar lá. Ela tem que pensar que ela tem que fazer mais do que das 9 às 6 e não é a hora. É resultado, é conteúdo, é ajudar, é chamar o chefe e falar, meu irmão, a gente tem que fazer melhor e eu vou fazer melhor e vamos fazer melhor. Porque daí a gente vai ajudar mais gente, vai ser melhor para todo mundo. E ainda, em contrapartida, se falando de eleição, isso ainda vai gerar voto. Então é bom para todo mundo.
Mas a gente tem que parar, a gente tem que parar de olhar para o umbigo, a gente tem que olhar para o todo. As pessoas precisam da gente. Ninguém teve a coragem que muitos que vão concorrer aqui estão tendo de concorrer, e eu sei o que é. Ninguém precisa me contar, porque eu já fiz isso. É loucura, eu sei que é uma loucura. Então, são poucos que têm essa coragem. Aproveitem da coragem de vocês, das relações de vocês, e façam pelo todo. As pessoas estão cada vez mais reconhecendo que o todo é mais importante que o seu. Ainda não transformou total, tá? Ainda não saímos ainda totalmente, estou falando de uma forma bem chula. Chula é, sei lá, em outros estados, mas uma coisa bem simples, eu tô falando de um jeito bem corriqueiro, simples de falar. Mas ainda não transformamos o total, a população de forma total, de que me dá um pouquinho aqui que eu voto em ti. Ainda não mudou tudo, mas já está numa transformação da última eleição para essa. Aliás, da penúltima para a última já foi uma boa transformação. E para essa eu não tenho dúvida. Dúvida que as pessoas estão olhando por todo. E por que eu não tenho dúvida? Aí, bom, a gente está em casa aqui, eu posso falar o que o governo... Aí tem os prós e contras, provavelmente, aqui. Aí eu não vou ficar falando de quem é a favor e quem é contra o governo Bolsonaro aqui. Mas o que o governo Bolsonaro fez através, inclusive, dos seus filhos, foi trazer à tona o quanto que a política pode interferir na nossa vida. Eles fizeram isso através das redes sociais, daí a galerinha, os jovens, né, que são os que se revoltam normalmente, primeiramente, eles começaram a se dar conta que eles têm que entender o que está acontecendo, que não adianta pegar o pão aqui e botar lá. Eles estão entendendo que eles precisam mais, porque senão eles vão viver disso e nunca vão comer mais do que um pão. Então isso já está sendo transformado, está em ebulição. As redes sociais que o Bolsonaro usa para se comunicar estão nos ajudando nesse quesito. Porque se ele fosse, aí a minha opinião, óbvio, tá? Não é da FUG, não é de... Mas se ele fosse um gestor ilustre, ele estaria ganhando muito com o que ele está fazendo, utilizando as redes e a imprensa como um todo. Como ele não é, ele tá nos ajudando. Ele está ajudando quem sabe fazer gestão, quem sabe trabalhar, quem gosta. Então isso está na nossa mão. Desculpa se eu não podia falar desses temas, eu acabei falando, mas é porque estava trancado aqui, aproveito para falar. Porque ninguém me entende, né? Eu vou falar com familiares, eles não entendem o que eu estou falando, essa revolta aí. Os amigos também, no geral, também não. Então, vou falar com quem entende, que são vocês, todos que estão aqui nos ouvindo. E aí eu não falei de A ou B, estou falando de uma postura de governo que poderia ser diferente, tá? Assim, amenizando a fala. Então, o pequeno empreendedor aí, a gente pode entrar para as perguntas, porque eu acho que já estourou meu tempo, está perto disso. Ele tem uma missão, e eu não falei nisso, é importante que vocês se deem conta, e eu encerro aí. A missão do micro, isso é um estudo indiano, né, que é um país mais populoso que o nosso, também em desenvolvimento. É um país muito parecido com o nosso, porém muito maior. O Prahala fala sobre isso, que é quem faz a economia do país não terminar, nunca quebrar, que é o caso. Se nós dependêssemos das grandes indústrias, não tinha mais país, não tinha mais Brasil. Alguém já tinha tomado conta disso aqui. Porque elas estão quebrando todas. Todas. Sem exceção. Exceto o ramo da saúde e alimentação, o resto está quebrando. Por que está de pé ainda a economia? Porque tem milhares. 99% das empresas formalizadas no Brasil são micro ou pequenas. Ou seja, micro é aquele cara que ganha até 30 mil por mês. Empresa que fatura até 36 mil por mês. 30 mil por mês. E o pequeno é o que fatura até 400 mil por mês, mais ou menos. Que parece um monte de dinheiro, mas no faturamento não é um monte de dinheiro, tá? Bota aí que o lucro do cara é 15% disso aí. Então o cara ganha 40 mil por mês. O empresário, tá? Ou empresário para pagar as contas da empresa. Então não ganha um monte de dinheiro, tá? Bom, resumindo, se não fossem esses caras, os micro e pequenos, que podem se adaptar rápido à mudança. O que é se adaptar rápido à mudança? O cara que tem um mercadinho, tem 2 funcionários,
Ele fala com o funcionário, explica a situação para o funcionário, muda o salário do funcionário do dia para a noite, ele troca o preço da gôndola, a Coca-Cola era 5, ele transforma a Coca-Cola em 4,90, uma etiqueta. Ele pega uma etiqueta em branco e bota 4,90. Ele muda o preço dele. A Coca-Cola, para transformar o preço da Coca-Cola lá na fábrica, ela precisa de um estudo megalomaníaco para o mundo inteiro, para daí apertar um botão, para daí falar com mais 2 anos. Talvez um pouco antes, 1 ano, para mudar o preço da Coca-Cola. Então, o Américo agora. Américo. Aí. Então, se não fossem os micro e pequenos, a gente estava ferrado. Tá? Por quê? Porque daí não teriam onde comprar pão, não teriam onde comprar lanche, não teriam onde comprar cerveja, não teriam onde comprar vinho, não teriam onde comprar água, não teria. Porque se todos os grandes fechassem, ia comprar onde? Então a gente depende dos micro e pequenos. Então, mais respeito aos micro e pequenos, mais consideração e mais apoio de todos que estão aí escutando ao micro e pequeno. Se não existissem os pequenos, eu expliquei de uma forma bem leve assim, a diferença, né, do poder do grande e do pequeno na economia. Mas pensa que de 100 negócios, 99 são micro e pequenos na tua cidade. Se a tua cidade dependesse apenas desse grande e não existissem os outros 99, não teria cidade, não teria município, não teria imposto, não teria dinheiro, não teria nada, emprego, nada. Então, encerro aqui e agradeço a atenção de todos. Obrigado. Obrigado, Vini. Tenho mais considerações, algumas perguntas aí que botaram no chat, algumas considerações que eu achei bastante interessante, até porque faz parte das nossas conversas ao longo desse mês de julho. Nós estamos aqui com candidatas a prefeitas, vereadores, candidato a vereador, candidato a prefeito. Então, uma presença legal de pessoas corajosas que estão entrando nesse circuito, e também tem uma colocação bastante legal do Daniel, do MDB Afro do Rio, que é um tema recorrente, que você também fez esse trabalho, na época do governo passado, onde ele faz o registro que, diferente do povo negro, que mesmo tendo qualificação e educação, continua, na sua grande maioria, fora do mercado de trabalho formal, e quando estão ainda que têm um nível superior aos cargos ocupados, não no tamanho da nossa qualificação. Esse é um tema que foi colocado, inclusive, na reunião de sexta-feira passada, com o Preto Zezé da CUFA, ontem também com uma grande reunião com o segmento Afro, que lançou um programa nacional, Vidas Negras Interessam. Então, é um tema importante. Temos aqui a pergunta da Kílvia e também a da Márcia. Só para fazer um registro, se pegar o dicionário online português, a palavra empreender é um verbo transitivo direto, que é conseguir ou tentar fazer algo muito difícil, empreender um trabalho excessivamente perigoso, colocar em desenvolvimento ou execução, realizar, empreender tarefas e etc. Então, é um desafio colocado, é um desafio que vai ser recorrente. Nós vamos buscar, de todas as formas, de trazer para os nossos candidatos, para os nossos filiados, simpatizantes, toda forma de conhecimento possível. Hoje, nós vamos ter, semana que vem, nós vamos ter um palestrante também muito interessante, que vai estar aí conosco, para falar também um tema paralelo ao que o Vini está colocando, mas bastante interessante. Ele me deu uma classificação que hoje está muito em moda falar em cidades inteligentes. Esse tema virou muito em moda. Eu conversando com ele, o nome dele é Cláudio Marinho. Cláudio Marinho trabalhou no governo de Pernambuco, junto com o atual senador Java Vasconcelos. Então, é um cara extremamente capacitado. Eu conversando com ele a respeito de cidade inteligente e tal. Eu falei, rapaz, não tem cidade inteligente, não. A cidade é cidade. O que tem, desculpa dar a palavra,
é prefeito burro e prefeito inteligente. É um conceito, porque em vez de batizar a cidade, em perspectiva, ele batiza quem administra. Então, é uma forma de ele colocar essa opinião. É um excelente palestrante para estar conosco. Nós temos aí, Vini, a Kílvia, lá do Ceará, sempre presente. Ela pergunta: qual é o maior desafio dos microempreendedores e pequenos negócios com essa reforma? Vamos lá. Falando um pouco do povo negro, importante tema, né? Muito importante tema. Nós temos uma conexão. Eu acabei não falando da Besouro em si, né? Porque não era o tema aí. Eu apresentei aquele vídeo porque ele fala bem como eu penso, como a gente pensa na Besouro. A Besouro é uma organização sem fins lucrativos que existe para desenvolver negócios dentro de periferias no Brasil inteiro e no mundo. Hoje, em 15 países, a gente está presente. Temos trabalho em todos os estados do Brasil. Em algum momento tivemos nos últimos 3, 4 anos. Bom, nós temos cursos, por exemplo, junto com a OAB, a Organização dos Advogados do Brasil, somente para advogados negros, por exemplo. Nós temos ações para jovens negros de periferia. Nós temos ações para mulheres negras. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que depende, infelizmente, ainda muito da cabeça do empresariado, fazer com que essa transição ocorra de uma forma mais rápida. Mas quero te deixar feliz, Daniel, que comentou, dizendo que está existindo uma transição, tá? O tabu vindo de periferia, vindo de escola pública, de ser negro ou de ser indígena ou o que for, que não seja branco, digamos assim, já não é mais um tabu a ser tão vencido assim. Ainda existe, claro que existe, mas a resistência está diminuindo. É claro que não tem cabimento essa resistência, mas está diminuindo e as pessoas estão conseguindo se inserir cada vez mais no mercado, mas, de fato, nós precisamos e devemos, quanto cidadãos, né, e quanto sociedade civil organizada ou não organizada, dar oportunidade sempre que possível para quem mais precisa. E aí quem mais precisa não necessariamente é uma pessoa em situação de vulnerabilidade social, mas uma pessoa que está em situação de desemprego e tem qualificação, e a sua raça não tem nada a ver, né? A sua etnia não tem nada a ver com qualificação. Então, dentro da nossa instituição, nós temos de todos, literalmente, LGBTQI+, trabalhando, felizmente, porque a diversidade nos acrescenta muito, assim, a gente aprende muito, né? Consegue entender realidades diferentes e propor cursos e conteúdos que falem com todos os públicos. Então, é muito importante. No momento que todas as empresas conseguirem entender isso, a gente vai ter um aumento aí nessas contratações. Sobre a pergunta da Kílvia, primeiro eu tenho que mandar um beijo para a Kílvia, minha amiga, e lutadora da causa, em especial das mulheres, aí desde sempre. Kílvia, o que agora, né, a grande dificuldade nesse momento com as reformas que vêm acontecendo, eu vou te dizer o seguinte, assim, ó, que as reformas, o cara que está empreendendo, não mudou nada, tá? Não mudou nada, o cara vai seguir fazendo o que ele tem que fazer. E se isso for ter assim, uma coisa eu posso afirmar para vocês, que é fruto de várias mãos, tá? E aí o MDB está incluso nessas mãos, que é a criação do MEI. Tá? A criação do MEI, e aí também é uma opinião, né, minha, mas a criação do MEI ele foi um marco mundial da formalização de autônomos. Ele tem muito a acrescentar, ele tem muito ainda a melhorar, mas aquele foi um marco mundial. Isso se fala, né? Eu participei de eventos na Rússia, eventos nos Estados Unidos, eventos na Espanha, eventos em Portugal, em tudo que é lugar, na África, México, e se fala nesse assunto. Por quê? Porque simplificou uma forma do cara, pelo menos, se sentir
empresário, se sentir empoderado, né? Tu empoderou um cara por causa de um papel que custa R$ 50 por mês. Porque na prática ele não emite nota, ele não faz nada igual ele não fazia antes. Na prática. Igual. Tá? E com raras exceções, ele abriu um caminho, né, para os mais instruídos para poder emitir nota, para poder ser contratado por uma empresa um pouquinho maior e tal, para quem exige. Mas, assim, num geral, tu conseguiu empoderar mais o empreendedor. O empreendedor se sente mais empresário depois que ele formaliza. Mas, pontualmente, eu estou falando do MEI e só. Tá? A grande dificuldade do empreendedor, e nós tivemos uma turma, por exemplo, agora, 3 semanas atrás, com o Conselho Nacional de Juventude, onde nós tivemos o Juventude Empreendedor, tivemos 10.280 alunos, Chico. Foi um sucesso. 10.000 alunos numa plataforma, vendo aula ao vivo, de segunda a sexta-feira. E então eu posso te afirmar com tranquilidade, o problema do nosso empreendedor, que está começando em especial, é que não consegue planejar minimamente. E planejar minimamente é, se eu vou gastar 100, eu tenho que cobrar mais do que 100 para sobrar alguma coisa para mim. É isso. Não conseguem fazer essa conta. Então, eu estou falando, né, de forma bem resumida, tá? Mas é o planejamento, e é o que a gente ataca, e não é propaganda da Besouro, da nossa instituição, Besouro de Fomento Social, mas o que a gente ataca é montar plano de negócio para essas pessoas, ajudar essas pessoas a montar um plano. E aí depois elas vão voar. Se conseguirem voar, voou. Se não voar, não voou. A gente tem um acompanhamento, uma mentoria para todos esses alunos e tal, com consultores por telefone, para ser totalmente inclusivo. Então, o cara que não tem internet, ele recebe a ligação por telefone para saber como está o negócio dele, se orientar sobre o negócio dele, que é um trabalho, inclusive, que o Sistema S deveria fazer, não consegue fazer, e eu acho que não é por falta de recurso, porque eu sei bem o que tem de recurso lá dentro. Mas talvez conteúdo, informação, né, troca de conhecimento, que ainda não chegou lá. Mas o Sistema S vai ter que entrar nesse jogo ali e trabalhar o informal. O governo entregou ao mundo que existe uma expressiva 600 milhões de pessoas informais no Brasil. Então, é absurdo, né? Mas é real. Foi, Chico. Ok, nós temos mais 2 perguntas e um registro bastante interessante da nossa amiga Marilza. No Brasil, tratamos o empreendedor com preconceito e não com orgulho. É um registro dela que eu acho também é muito pertinente. Vou concordar com ela. Vou concordar com ela. Ao mesmo tempo, né, esse momento fez com que, vocês devem ter visto nas redes sociais, compre do pequeno, compre do bairro, compre do seu amigo. Teve um movimento que nos ajudou a mostrar a importância e o valor do pequeno, mas infelizmente ainda existe um preconceito. O preconceito é cultural, não é só nessa parte do empreendedorismo, mas é muito forte nele ainda, porque as quitandas, né, Marilza? As quitandas e os açougues sumiram. Antigamente tinham as quitandas e os açougues, mas foram sorvidos pelos Carrefours, pelas coisas todas, então os bairros deixaram de existir para todo mundo ficar à mercê de um alçapão de multinacionais para a gente chegar lá, comprar o que não quer e esquecer o que tinha que comprar. Então, esse aqui é o problema. Porque na quitanda, todo mundo sabia o que queria fazer na quitanda, mas não tendo a quitanda. Nós temos a Poliana de Goiás, que pergunta o seguinte aí para você, Vini. A nível municipal, o que nós, como pré-candidato a vereadoras, podemos nos comprometer em relação ao empreendedorismo? Bacana a pergunta, hein, Poli? Bacana. Uma boa pergunta, viu? Muito boa. Eu daria como uma primeira premissa, assim, qualquer debate, qualquer compromisso que vocês podem assumir, é o que o Chico falou no começo dessa conversa. O Chico é um cara com a cabeça
que não parece ser daqui, desse universo aqui, desse planeta. Ele consegue pensar em 50 mil coisas ao mesmo tempo. Eu consigo pensar em umas 10 mil, ele consegue pensar em umas 50 mil. Onde ele falou da sala, do espaço, ter uma base para o empreendedor procurar ao município. Nem que seja o gabinete do vereador. Bom, é nesse gabinete que tu vai resolver tudo que tem a ver com o teu negócio. Eu acho que é uma causa, sem dúvida, que vai atrair eleitor e que vocês vão poder contribuir. Porque, claro, vocês vão ter que desamarrar os problemas desse empreendedor, que normalmente estão atrelados a alvará, licenciamento, ambiental ou não, e documentos que são emitidos pela prefeitura por secretarias que às vezes são eficazes e às vezes não são. Então, é uma questão de ajuste com o executivo, talvez criando alguma legislação para que isso seja menos burocrático. Isso já está também em ascensão no governo federal e nos governos estaduais, mas às vezes não chega no município. E se não chega no município, não resolve, né? Então, estudar a legislação municipal e estadual para ver se tem como simplificar a vida desse cara. Se esse cara puder só apertar um botão e amanhã começar a trabalhar, ele vai te dar beijos e abraços e te agradecer pro resto da vida. Porque no final das contas, a maioria dos lugares não tem essa simplificação. E tem como fazer, porque já o governo federal comprovou que é possível. Então agora o municipal vai ter que fazer a mesma coisa. Uma pergunta muito sinônima dessa da Poli é do Lucas, que também fala como pré-candidatos podem inserir esse debate em suas comunidades e ajudar a buscar soluções práticas de apoio aos empreendedores formais e informais. Se nós tivéssemos aí um vídeo de como é o comércio das pessoas do bem na Rocinha, por exemplo, onde você tem uma moeda virtual e onde tem a relação comercial, que pode sugerir até um escambo, mas tem um comércio voltado para isso. Então, está com você aí, Vini. O Lucas faz a mesma pergunta, é sinônimo, acho que está respondida. Não sei se tem algum complemento com relação a soluções práticas e apoio aos empreendedores formais e informais. O grande problema do empreendedor, com certeza, é a burocracia para começar um negócio. E a segunda é o planejamento. Planejamento com capacitação é possível, é simples, é barato, não tem mistério dar capacitação para as pessoas. A FUG está aqui para comprovar isso, é querer, né? Se quiser, junta 200 pessoas numa quarta-feira às 7 da noite para falar sobre empreendedorismo. Então, é uma questão de querer. Então, capacitação. E uma terceira via, que é bem mais delicada, mas também é possível pensar em legislação e em conversa com o executivo e com a iniciativa privada, é crédito. Né? Crédito sempre é um problema, mas não é o maior problema. Chico. Vini. Oi, seu. Vini, eu estou acompanhando, estou muito feliz com a tua palestra. Mas quero te dizer o seguinte, uma das coisas que eu tenho conversado com o Chico na Fundação é que, na minha visão, as prefeituras e os vereadores no MDB, eles, na verdade, já têm que ir na cabeça. A prefeitura antes tinha uma secretaria de saúde, uma secretaria de educação, tem uma secretaria para limpeza pública, tem isso, mas não tinha uma secretaria para empreendedorismo cooperativo. Agora ela vai ter que ter isto. E ela vai buscar parceria com o Sistema S, porque esse dinheiro é público. Vai lá para buscar formação, como financiar, como orientar, quais são os caminhos, orientar a pessoa. Tem viabilidade econômica, tem mercado, como é que se faz isso? As mãos não conseguem construir o que a cabeça não conhece. As mãos não conseguem construir o que a cabeça não conhece. Então, isso é uma coisa importante para nós. Tá? Então, eu queria só pedir para ti o seguinte, eu percebi na tua palestra o quanto isso foi importante, mas criar os candidatos a prefeitos do MDB tem que trabalhar, na minha visão, criar um espaço para trabalhar o empreendedorismo cooperativo. Como colocar na mão das pessoas a oportunidade para eles ingressar no trabalho e na renda. Perfeito, Alceu. Eu não quis enfatizar como tu. Isso mesmo. Tu pode, eu não posso. Mas se eu pudesse falar como Alceu,
Aqui no Acre eu ganhei uma cartilha de uma pessoa do Vini? Prefeito Empreendedor. Daniela, já te chamamos aqui. Alceu, só então corroborando, né? Se eu pudesse pedir, eu seria o primeiro a pedir uma secretaria, um espaço para o empreendedor. Daí é um espaço, né? Nem que seja um departamento para atender o empreendedor. E aí, quando fala em empreendedor, é o empreendedor em todas as áreas, né? No meio rural, no meio urbano, através de cooperativas e através do serviço autônomo. Ajudar esse cara a entender os caminhos. Daí eu falo quanto pessoa política, né? Porque sou um ser político, as pessoas Chico, pessoas de municípios do Brasil inteiro, não é do Rio Grande do Sul só, porque eu sou daqui, mas me procuram para saber, Vini, como é que eu acesso esse programa aqui? Vini, como é que eu busco dinheiro disso aqui? Como é que eu chego no Sistema S para puxar um curso daqui? As pessoas procuram a mim, que não estou dentro de governo nenhum, para auxiliar. Então, se o município conseguir absorver isso, eu não tenho nenhuma dúvida, até porque não tem escolha. Esses caras ou vão estar desempregados, ou vão estar empregados em algum lugar que são poucos, ou vão estar empreendendo. E esses caras que vão estar empreendendo não têm apoio hoje real. Isso é nacional. É um problema nacional, não é de uma cidade ou de outra. Não tem apoio. São pouquíssimas cidades, conheço algumas referências bem legais, mas são pouquíssimas que têm esse grande apoio ao empreendedor. Isso, porque tem uns que falam que tem, mas é um site, é um botão, é uma mesa, é uma cadeira e ninguém resolve o problema do cara. Então, política que não resolve hoje, ela vai cair por terra. Ou o cara resolve ou não resolve. Não tem meio termo. Ninguém aguenta mais ser enrolado. Então, por favor, se coloque no lugar do cara que quer fazer o dinheiro dele. Ele não está pedindo ajuda nenhuma financeira. Ele só quer o caminho. Onde é que eu alcanço isso? Onde é que eu pego a capacitação daquilo? Onde é que eu libero o alvará? Só isso que eu quero saber, como é que faz. As pessoas não sabem como faz, porque não tem uma política séria nos municípios para o empreendedor. Então, já que o Alceu falou, eu deslanchei a falar o que eu gostaria que tivesse em todo o Brasil. Vamos lá, então tem a moça que se manifestou, mas tem uma pessoa na frente dela, que é do Acre, é o Tiago Nunes, pergunta, na sua opinião, a pandemia botou várias pessoas a botar a cabeça para pensar sobre o futuro? Ou seja, as pessoas estão chacoalhadas para enfrentar, sair da zona de conforto, a zona de conforto, que aí eu falo até com o ex-prefeito, que todo mês, independendo da dificuldade ou não, o dinheiro entra na prefeitura, tendo dificuldade ou não, agora vai diminuir, mas o dinheiro sempre cai no colo do prefeito, faz o repasse para as câmaras, e essa relação parece que tende a mudar bastante. E a pergunta dele vai nesse sentido para você, do Tiago Nunes. A pandemia botou o brasileiro para pensar sobre o futuro? Sem sombra de dúvidas, Chico, sem sombra de dúvidas em todos os sentidos, né? Eu acho que está todo mundo mais reflexivo, isso eu não tenho nenhuma dúvida. E quanto ao mercado de trabalho, e aí entra o empreendedorismo, o cooperativismo, pensar de uma forma coletiva, assim, foi pego na veia, assim. Eu não posso falar que foi bom, porque a pandemia é um horror em quase todos os sentidos, mas para a cabeça do brasileiro, eu acho que ela teve a sua importância, né? A reflexão mudou, a forma de pensar ainda não gerou o impacto todo que poderia gerar, porque ainda tem um tempo aí de migração do desemprego para o empreendedorismo, mas assim, pessoal, não tem outro jeito, é lógica, o pensamento é lógico, se as grandes empresas que contratam mais pessoas, que geram mais empregos, estão quebrando ou diminuindo seus quadros, elas não vão reaquecer do dia para a noite, não vão contratar amanhã, depois que acabar o Covid. Então, durante esse período, as pessoas não vão passar fome, elas vão ter que trabalhar de algum jeito. Se vocês não apoiarem elas, elas vão pedir dinheiro na rua ou vão trabalhar na informalidade. Vai ter certeza, e vão quebrar, porque não tem conhecimento suficiente para empreender. Isso é certo que eu estou falando, eu não tenho nenhuma dúvida disso, tenho convicção. A gente tem formado
E só nos últimos 4 meses foram mais de 30 mil empreendedores no Brasil. Então, a gente está falando de bastante gente, e isso é a pesquisa que a gente faz com os nossos alunos. Então, eu não acho, eu tenho certeza do que eu estou falando. Ok. Só para deixar alguns registros aqui que não são perguntas, mas são pedidos, que a gente tem aqui a Heloísa solicitando: Donato, providencie um encontro com os temas o que posso fazer para melhorar meu município como vereador. Isso, nós estamos passando esse mês agora de julho com um projeto, vamos manter em agosto com outro projeto, para que a gente chegue até o dia 26 de setembro, quando se inicia, aliás, 27 inicia a campanha, dia 26 de setembro é o último dia de registro de candidatura. Então, nós vamos fazer os gradativos encontros e treinamentos para que os vereadores, como a Heloísa está pedindo para a gente. O outro é também aqui um vereador pedindo para orientação com relação à parte contábil, à parte jurídica. No mês de agosto também nós vamos entrar com esse tema também. Tivemos uma reunião na segunda-feira que nos surpreendeu por ser segunda-feira e apareceram tantas pré-candidatas e pré-candidatos, deputado Alceu, que chegamos ao número de 498 participantes e a plataforma era de 500, mais 2 não entrava ninguém. Então, são temas de interesse recorrente que a Fundação vai estar junto aí com os candidatos do MDB. A resposta também tem o Mário Furacão do Rio Verde, Goiânia, e a reforma tributária, saia ou não saia? Ela já saiu parte, o presidente Baleia já deu uma palestra aqui para nós, agora já foi colocada ontem pelo governo. Nós vamos falar sobre esse tema novamente, sobre a reforma. E mais uma pergunta aqui para o Vini. Tenho a impressão que empreender é dom e não para quem quer ser empreendedor. O que acha, Vinícius? Meu amigo artesão, eu achava que isso antes da pandemia era filosofia. E realmente você está certo na pandemia. Agora virou necessidade. O cara empreende, ele vai morrer. Vamos lá, Vini. Eu estava dando uma lida aqui em algumas perguntas. Um abraço para o Saulo Spinelli, meu parceiro também, de Brasília. Tivemos um período juntos aí. E respondendo a pergunta, eu ia falar, Chico, para responder essa pergunta que eu ia querer responder. Não é um dom, pessoal. Não é um dom. Tá? Pode ter uma pessoa, né, que arrisca mais, que tenta mais persistente, que tem uma cultura familiar de pessoas que tentam e arriscam e se entregam mais para alguma situação. Mas pode ser o oposto. E aí eu vou dar um exemplo bem simples que eu sempre dou nas minhas falas, que é o seguinte: todo mundo aqui alguma vez já tentou emagrecer. Todo mundo. Eu tenho certeza. Alguma vez na vida já tentou emagrecer. E se tentou emagrecer, a pessoa fez alguma coisa, porque não tem como tu emagrecer 20 quilos do dia para a noite. Tu tem que começar. Para começar, tu tem que ter o quê? Uma atitude. Então, todo mundo aqui pode ter atitude. Tem ninguém que não pode ter, que não vai ter. Não, eu não tenho. Não, vai ter. Se é um problema que tu realmente tem, tu vai ter essa atitude. Aí, como é que eu vou emagrecer 20 quilos, sei lá, em 6 meses? Bom, eu vou fazer academia, eu vou correr, eu vou caminhar, eu vou, sei lá, vou fazer alguns exercícios, vou jogar futebol, vou jogar vôlei, vou jogar basquete, sei lá, vou fazer alguns exercícios. Beleza. Quanto tempo será que eu tenho que fazer exercício? Não sei, vou fazendo. Não, ninguém vai fazendo para perder 20 quilos, sabendo o que é perder 20 quilos. A pessoa sabe que ela tem que ir 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 1 vez por semana, sei lá, todos os dias. Ela sabe, ela monta um planinho assim na cabeça dela, mirabolante. Não, eu vou 2 vezes por semana e vai dar tudo certo. Ela chega na academia ou jogar bola com amigo ou não sei quem, e aí o cara fala assim: se tu vier 3 vezes por semana, em 6 meses tu emagrece os 20 quilos. Aí o cara, pô, beleza, tá aí, bom planejamento. Aí a pessoa começa a ir, ela vai 1 vez, vai 2, vai 3, vai 4, vai 5, vai 6. E no final ela pode até não emagrecer os 20 quilos, mas ela empreendeu na sua vida com relação à sua saúde. Ela teve um ato, um comportamento empreendedor. Só que isso é uma conexão que tu pode fazer com um negócio. Eu preciso de dinheiro. E aí, por que eu vi várias perguntas sobre a Besouro? Chico, se tu não te importar, depois mandar no grupo
o meu WhatsApp, não tem problema, tá? Eu falo com o mundo inteiro depois sobre besouros, quem quiser falar. Mas por que eu estou falando isso? Porque a Besouro ela trabalha sobre uma metodologia de ensino de plano de negócio que se chama by necessity. Isso em português é por necessidade. A pessoa que está passando por necessidade e precisa de renda, ela abre um negócio. Sendo empreendedora principiante, sendo feliz, sendo triste, sendo gorda ou magra, sendo estudiosa ou não, ela abre um negócio do jeito que a gente orienta. Porque ela precisa comer amanhã. Eu digo para ela que ela vai comer amanhã se ela fizer aquilo. E ela come amanhã. Só que ela tem que ter atitude, apertar o botão, se inscrever no curso. Não tem como pegar ela da casa dela, eu não sei nem quem ela é. Então ela tem que apertar o botão e fazer a primeira aula, fazer a segunda aula, fazer a terceira aula, e depois fazer o que ela se comprometeu no curso. Isso é que nem um curso de faculdade. A pessoa só vai chegar no certificado se ela fizer todas as aulas e tiver o mínimo de nota. Ponto. Tem que fazer o trabalho, tem que fazer. Ah, mas eu não sou empreendedora, querido. Se tu fez 3 anos de faculdade, fez todos os trabalhos e recebeu o certificado, tu é um empreendedor. Então, Chico... Fechou? É que é um assunto que se deixar, eu fico falando aqui até... Por isso que eu digo, exatamente. Ontem nós fomos até 10 horas da noite. Então, por isso que eu peço para as pessoas escreverem, a gente tem uma metodologia, senão a gente sai de um... que é muito importante, todos os temas são importantes, as pessoas saem, de repente, com muita informação, sai todo mundo virolado. Vamos lá, nós temos aqui, vou deixar o tempo final para você falar da Besouro, tem 2 perguntas realmente com relação à Besouro. Eu queria agradecer a Heloísa, presidente da Fundação da filial de Minas, ex-prefeita de Pedro Leopoldo, o Enio também, que é o engenheiro, presidente da filial de Goiás, que na sexta-feira vai estar falando sobre o marco regulatório, agora do saneamento, com é um tema importante, saneamento, que bate exatamente também nas condições sociais. Vai ser uma forma bem didática, bem ilustrada, para todos que possam compreender o que realmente foi aprovado, quais são as demandas das cidades do Brasil com relação à questão de saneamento. Eu vou deixar ter mais 2 perguntas, depois você fala do Besouro. Muitos jovens estão entrando para o ramo de marketing digital nesta pandemia. O que você acha que vai ficar depois disso? Ô, Saulo, eu peço que você escreva aí, se você quiser fazer a pergunta. Vamos lá. A penúltima, Vini. Marketing digital nunca... Só ressalva. Vamos lá, então, respondendo novamente. Muitos jovens estão entrando para o ramo de marketing digital nesta pandemia. Como você acha que vai ficar depois disso? Não volta mais, Chico. É tudo digital agora. Vai ter o papel, vai ter o santinho, vai ter o panfletinho da pastelaria, do cara que vende fruta, do cara que vai vender, entregar em casa na porta um alimento saudável, mas não volta mais. Estou dizendo porque assim, a gente hoje firmou um acordo de cooperação com a ONU, com a Acnur, que é a Agência de Refugiados da ONU, e eles pediram para a gente incluir no pacote telefone e chip de internet para os alunos. Aí a gente fez uma pesquisa, sabe quantos dos alunos refugiados não possuem telefone e internet? 150 alunos? 15. Então, assim, não volta mais. Tá? Quem entende, gosta de marketing digital, vai ganhar dinheiro pro resto da vida. Agora tem que fazer bem feito, como tudo, né? Mas não tem nenhuma dúvida, isso tem tranquilidade para falar. Sobre Vai lá, Chico. Vai lá, Além da atitude e planejamento, quais os outros atributos que deve ter um bom empreendedor? Robson Pereira, Santo Amaro, Bahia. Conseguir sonhar grande e começar pequeno. Conseguir fazer isso. É muito difícil conseguir. As pessoas ou sonham muito pequeno, ser o melhor da sua rua, e não conseguem nem ser melhor da sua rua, ou elas querem ser o melhor do mundo, mas querem começar dentro de um shopping em Iguatemi, São Paulo, entendeu? E não tem dinheiro para começar. Então, assim, não tem que conseguir. Eu quero ser o maior do mundo, mas eu tenho que começar com o que eu tenho. O que eu tenho? Eu tenho um computador e eu tenho que
eu tenho que trabalhar com o que eu tenho. Então, eu vou ser o melhor do meu bairro, depois eu vou ser o melhor da minha cidade, depois tem uma conexão, inclusive, muito legal com a política, né? Não adianta tu querer ser o vereador da cidade inteira, tem que ser o vereador dos teus. Para começar uma eleição, tu tem que dominar os teus, né? Tem relação com os teus, bem amarradinho, saber onde está cada um. Aí, se tu consegue fazer isso, mapear dentro dos teus bairros, da tua região, futuramente tu pode ser candidato a prefeito e querer dominar a cidade inteira, mas inicialmente tu tem que chegar com um conceito de eu quero ser presidente da República, mas eu não vou conseguir ser presidente da República antes de entender a vereança, por exemplo. Então, tem que começar de baixo, mas sempre sonhar lá na frente, bem longe, porque é isso que dá graça para o empreendedor. Eu estou sempre sonhando, se deixar, bom, se eu contar tudo que eu estou fazendo, vocês vão achar que eu sou louco. Vamos lá, então, fazendo uma correção aqui, o Fábio chamando minha atenção, ele é advogado, não é engenheiro, mas é um entendedor dessa matéria sobre o saneamento que vai estar conosco na sexta-feira. Às vezes a gente pensa que não tem muita pergunta, Vini, estamos na 15ª, só para você ver. Hein? E se a gente deixa as pessoas perguntarem, as pessoas começam a fazer uma introdução, que quando ele vai na pergunta, você já esqueceu o que vai responder. Por isso que ele pede para escrever, e está aqui a pergunta do Paulo Marques. Vini, empreender é uma necessidade de agora em diante, o governo vai ter dificuldade em financiar e ainda não facilita o encaminhamento da documentação. Isso não vai aumentar a informalidade? Bom, vereador Paulo Marques, meu amigo também, né? Tem uma eleição pela frente, conte com o meu apoio. Vai aumentar a informalidade. Eu não posso ser otimista aqui, porque vai aumentar a informalidade. Então, é um papel importantíssimo do poder público amarrar isso. Cara, olha só, por 50 pila por mês, tu deixa de ser informal abrindo teu MEI, vem aqui que eu te ajudo. Mas daí tem que licenciar. Não, tu aperta o botão aqui do meu lado e licença. Licença é num botão. Se não for atividade de risco e tal, tu aperta o botão aqui. Viu? Tá pronto, pode até emitir nota. Inclusive, cara, a prefeitura contrata MEI de Porto Alegre, por exemplo. Então, olha aqui, entra nessa página que tem vários serviços que tu pode vender pra gente. Aperta o botão aqui do meu lado. Se tu, Paulo, fizer isso, cara, tu tá fazendo um bem pra tua cidade, pra minha cidade, de uma forma fantástica. Eu espero que tu consiga e que faça isso e deixo como uma dica para todos aí. Muito bem, agora aí a 16ª, para ele não ficar chorando depois lá de Natal, que eu tive com ele numa reunião ontem. A juventude do Rio Grande do Norte formou hoje 62 alunos, vários vereadores, o Juan estava aqui na área ainda agora, prefeitos lá do Rio Grande do Norte, o Valtinho, deputado federal, junto lá. Foi um evento muito bacana que eles fizeram agora às 18 horas. E o Saulo te faz a seguinte pergunta, além de mandar vários abraços à distância, que tem muito carinho por você. Vamos lá na pergunta. Vini, o que você acha sobre empreendedorismo para o egresso do sistema prisional, para jovens especificamente? Show de pergunta, hein? Bacana. Muito boa pergunta. Eu tenho prontinha a resposta, porque a gente já está tentando fazer isso, cara, mas eu preciso da ajuda do judiciário aí, de você, Chico, Alceu, se quiserem falar disso aí, eu tenho a solução prontinha. E vou dar agora aqui, bem rapidinho. Nós estamos ainda num grupo de trabalho, nós temos um termo de cooperação com o DPEM, que é o Departamento Penitenciário Nacional, dirigido em Brasília, né? E nós temos um trabalho desenvolvido na Colmeia, que é o presídio feminino em Brasília, e nós fizemos um trabalho lá de montagem de planos de negócio para meninas que estavam por sair, estavam ali à margem de sair do sistema prisional. Não era do semiaberto, por exemplo, tá? Mas também temos um trabalho com o semiaberto. É mais fácil, mas eu vou pegar esse porque esse é perfeito de explicar. Olha como não é difícil, tá? A legislação, o Conselho Nacional de Segurança, etc., inclusive a Besouro faz parte do Conselho Nacional de Segurança Pública e Justiça Social. Então, eu já estive com os últimos 2 ministros, agora estarei com o terceiro, e sou o representante
primeiro representante da Besouro. São só 2 entidades da sociedade civil que fazem parte do Conselho Nacional de Segurança e Justiça Social, e nós somos uma das 2 entidades nacionais que fazem parte, através de uma seleção, de um edital bem burocrático. Então, temos orgulho de fazer parte desse conselho. E quem trabalha na área sabe que o trabalho, uma pessoa que quer sair para a semi-liberdade, ela estava privada de liberdade totalmente. Aí ela regride a pena e passa a ir para o regime semiaberto. Em Brasília, por exemplo, ela não pode sair de dentro da penitenciária se ela não tiver um trabalho. Então, ela está em regime de semi-liberdade, mas ela não pode estar em regime de semi-liberdade, porque ela tem que ter um trabalho. Se ela não conseguir um trabalho, ela não pode sair de lá. Bom, ok, já é um absurdo a partir daí, mas vamos para o outro passo. Beleza, ela não tem o trabalho. Tá, como é que ela vai arrumar o trabalho? Me digam aí, se ela está lá presa. Bom, ela não arrumou o trabalho, beleza. Por quê? Porque não sei, né? A empresa não foi lá e perguntar se alguém queria trabalhar, e ela não pôde sair para perguntar para a empresa se ela podia trabalhar na empresa. Então, como é que ela vai trabalhar? Uma das soluções, a primeira e óbvia, é o poder público se mexer, o judiciário se mexer, com um monte de dinheiro, de TAC, não sei o que eu sei que tem, e fazer um trabalho de mobilização com as empresas. Beleza, esse é um trabalho formal. Ponto, ok. Tirou o cara lá para trabalhar, ou a mulher para trabalhar. Ah, mas ela não teve essa ação com as empresas não estão contratando. Qual é a outra solução? Se essa mulher, ela abre um MEI, ela é uma empresária. Se ela é uma empresária, ela está trabalhando. Porque quando a gente fala em trabalho, e tu botar no dicionário, não diz que é uma pessoa CLT, uma pessoa seletista, que está trabalhando para alguém. Não, trabalho é trabalho. Geração de recursos a partir do emprego da força e blá, blá, blá. Então, se ela está quanto empresária, ela está trabalhando. Então, a gente pode tirar essa mulher do cárcere. Ela começa a trabalhar. Como é que a gente controla se essa mulher realmente está trabalhando, que é um outro problema da semi-liberdade? Ela tem que ir lá bater cartão, né, assinar que está viva, que não sumiu, que não cometeu delitos e tal. Ela tem que ir lá todo dia, ou toda noite, ou uma vez por semana, em cada lugar de um jeito. Como é que ela comprova isso? Ela só tem que emitir a DARF, pagar a guia todo mês, do MEI, com o faturamento dela. Se ela faturou, ela está trabalhando. Se ela não faturou, ela não está trabalhando. Tu simplificou, tu gerou imposto, tu ajudou o país, tu ajudou ela que quer sair, tu abriu espaço no sistema carcerário e tu transformou a vida dela e talvez de mais pessoas que estão ao redor dela, porque ela começou a trabalhar e a empreender e gerar sua própria renda. Então, é uma solução que é completa. Ela tem início, meio e fim, e seria, inclusive, uma solução para a superlotação dos presídios no Brasil, que nunca foi resolvida até o momento, e não vai ser resolvida também, infelizmente, tão rápido, porque requer, na cabeça do poder público, em especial o atual, é que sem dinheiro não se resolve. Eu ouvi isso, ninguém me contou. Não tem dinheiro, não tem como resolver. Tem que arrumar dinheiro para fazer mais presídio. Não, pessoal. Não é mais presídio que vai resolver. É tirar as pessoas de dentro do presídio e fazer elas nunca mais voltarem. Isso só vai tirar e fazer elas nunca mais voltarem com trabalho. Não é só com trabalho social, serviço social, ajudar a pessoa, dar atenção para a pessoa, psicológico, não sei o quê. Não, isso não basta. A pessoa, para ter dignidade, ela tem que trabalhar, ela tem que conquistar, ela tem que enxergar de onde sai o dinheiro. E para enxergar, ela tem que trabalhar. E se tu não dá oportunidade, ela não vai trabalhar e vai voltar pro crime, e vai lotar o presídio. É óbvio. Como é que não se enxerga isso? E eu posso estar totalmente errado com o que eu estou falando, mas eu tenho convicção na minha fala por conhecer quem está preso. E conhecer quem já saiu e já voltou. E já se reabilitou. A gente tem professor ex-apenado, que é professor hoje, formado em administração, pós-graduado, que ajuda outras pessoas a empreender. Não é porque ele é ex-apenado, é porque ele é um ótimo profissional. Posso colaborar, Vinícius? Desculpa o desabafo aí. Ok. Exagerei. Vamos lá, então não. Vamos lá, agora você vai exagerar, não. Tu vai ter 5 minutos para fazer a propaganda do Besouro. Senão nós vamos pegar um comedor de besouro
Nós vamos arrumar um tamanduá que vai comer besouro. Então, fala da besoura agora. Está todo mundo querendo saber da besoura. Fala aí para nós. Vamos lá, pessoal. A Besouro é uma instituição sem fins lucrativos, tá? Que ela desenvolve diversos trabalhos dentro da educação, em especial educação empreendedora. A gente pega turmas, até então eram turmas presenciais, até começar a pandemia, agora elas são digitais, mas eram turmas presenciais de até 30 alunos no máximo, e em 5 dias, com um turno por dia desses 5 dias, ou seja, segunda, terça, quarta, quinta e sexta de manhã, o aluno faz o curso presencial com um professor que a gente envia para o estado, para o município. Nós temos professores em todos os estados do Brasil, em 50 municípios diferentes, que pegam o avião, o carro, o bote, o navio, o barco, a lancha, a bicicleta e chegam na tua cidade. Ele vai lá e ensina esses caras a montar o seu negócio, montar um plano de negócio através de uma metodologia que foi criada por mim há 8 anos atrás, testada na Rocinha, inclusive, testada no Cantagalo, testada na Bom Jesus, em Porto Alegre, testada na Vigia 31, que é a maior favela da Argentina, testada numa favela Cartagena, na Colômbia, e testada em São Paulo, em Paraisópolis. Depois de muitos testes, ela se transformou numa referência em diversos países quanto uma metodologia que funciona. Como assim funciona? De 100 alunos que participam dessas capacitações, 70 deles, a gente faz contrato de risco, montam um negócio em até 90 dias, efetivamente. Começam a ganhar dinheiro em até 90 dias. Como que eles fazem isso? Não precisa de dinheiro. Eu vi perguntando, não é crédito, não damos dinheiro, nós damos mentoria, incubação, assessoria para essas pessoas. Então, terminou o curso na sexta-feira, na segunda-feira, ela recebe uma ligação dos nossos consultores perguntando: e aí, meu irmão, como é que tá? O que tu precisa para o teu negócio dar certo depois que tu planejou? Eu preciso de mais uma ideia de onde colocar, ou de que sabor fazer o meu bolo, ou de que pastel, quanto eu devo vender o meu pastel. E aí os consultores vão acompanhando durante 3 meses, todas as semanas, essas pessoas que estão querendo começar o seu negócio. Nós criamos uma marca para cada um desses negócios. Então, dentro do pacote que a gente faz, todos os alunos, de 100 alunos, os 100 recebem uma marca personalizada, ele desenha como ele quer, a cor que ele quer, o jeito que ele quer. A nossa equipe de designers desenvolve aqui em Porto Alegre, envia para o professor que entrega para o aluno a marca dele, e a gente, além de certificar, obviamente, a gente, ao final dos 90 dias, a gente entrega um relatório para o gestor público, em especial, a maioria dos nossos clientes são gestores públicos, com a relação dos 100 negócios, por exemplo, com quanto ele começou, qual era a sua renda atual, por exemplo, Bolsa Família, a renda daquele cara, e 1 mês depois quanto é, 2 meses depois quanto é, 3 meses depois quanto é. Ele gerou algum emprego? Ele melhorou a sua alimentação? Ele buscou conhecimento, voltou a estudar? Ele empregou alguém da família de forma informal? Ele formalizou o seu negócio? Ele mudou o seu produto? Ele alterou o local onde ele estava trabalhando? Ele ampliou o atendimento dele? Então, tem diversas métricas que a gente define e entrega para o nosso parceiro a cada 30 dias. É fantástico, pessoal, é de chorar. Vocês ouviram o áudio aquela hora, Cris, que eu botei o... Não passou, não saiu o áudio? Não saiu o som. Você manda para a gente... Eu vou mandar ali, não, mas assim, não é por causa do vídeo, eu quero botar um áudio de hoje, tá? De hoje, dia 22/7, de um aluno de uma comunidade terapêutica, o Chico Alceu e membros aí do Legislativo e do Executivo Federal. O Saulo já esteve, inclusive, aí no Executivo, a Kilvia, entre outros. Nós temos um convênio hoje com o Ministério da Cidadania, firmado com o nosso deputado Osmar Terra, na época em que ele era o ministro, onde nós atendemos 100 comunidades terapêuticas no Brasil inteiro, com essa capacitação, com essa formação. E eu recebi um áudio hoje de um aluno falando: cara, eu gostaria de dizer que eu só tenho a agradecer, vocês mudaram a minha vida. A gente utiliza madeiras aqui na comunidade terapêutica, as madeiras nobres que chegam até a gente. Eu comecei a fazer artesanato, e esse artesanato virou a minha principal fonte de renda,
a minha irmã viu eu empreender e montou um negócio dela, e hoje eu sou sócio dela, e eu queria dizer que eu me sinto um membro da família Besouro. Então, assim, é muito gratificante, e tenho certeza que vocês podem fazer também um pouquinho disso na cidade de vocês. Vocês vão estar podendo ajudar uma boa camada da população que mais precisa de ajuda. Então, é isso que a gente faz de forma resumida, tem mais coisa aí, mas é muito, como é que eu posso explicar? Contagiante, assim. Não teve nenhum parceiro até hoje que fez um e nunca mais fez. A gente atende hoje a Gerdau no Brasil inteiro e na Argentina. A gente atende o Itaú, a gente atende o Sicredi, a gente atende a Souza Cruz, em especial na Praça do Rio de Janeiro. A gente atende a Votorantim, a gente atende diversos parceiros. Eu já passei meus 5 minutos, então agradeço a compreensão e a atenção de todos vocês. Foi um prazer ter estado aqui nesta noite. E quem é gremista, que torça pelo Grêmio, tem um Grenal logo mais, que vai passar na TV, por favor, Chico, espero que tu torça pelo Grêmio no Rio Grande do Sul. Eu vou torcer, sim, vou ficar todo azulzinho. O besouro é aquele bichinho também que quando pega na roupa, no dedo, ele não larga não, ele fica grudado, viu? É aquele besouro. Bom, então vamos partir para o encerramento. Me dá uma prorrogação. Eu vou passar algumas informações de agradecimento ao Tadeu Filipelli, a Luzia Toledo, que é a presidente do MDB Mulher da região Sudeste, ela estava aí, mas já acho que já saiu, ao Enio de Goiás, presidente, que na sexta-feira vai estar conosco, a Heloísa, ex-prefeita de Pedro Leopoldo, cidade encantada aí para muitos, mas é importante também deixar para você registrado o seguinte, além do que o senhor falou dessa parte de empreendedorismo, uma outra política que vai bater na veia com os municípios, independente de tamanho, pelo contrário, não tem tamanho, é a parte do saneamento. O que nós vamos ter na sexta-feira, então? Na sexta-feira, nós vamos ter uma palestra muito bacana, um novo marco legal do saneamento básico, o que é o saneamento, os princípios fundamentais do saneamento, de quem é a titularidade do serviço de saneamento, quais as principais inovações introduzidas pelo novo marco legal, quais são as principais responsabilidades dos municípios, como o serviço de saneamento pode ser prestado. Quer dizer, tudo isso é forma de conhecimento para vocês, principalmente, que são candidatos. E nós, brasileiros, sabemos o que está sendo colocado nessa palavra saneamento, que hoje virou uma forma recorrente, porque os locais mais assim humildes, não tem água para lavar a mão, como é que vai combater o Covid? Então, é um tema recorrente que vai ser colocado para todos nós na sexta-feira, informando aí, agradecendo a todos vocês que estiveram aqui conosco. Nós completamos hoje, em nossos eventos, nesse momento de pandemia, 6.000, deixa eu só dizer aqui para não dar um número errado, só um momentinho para passar o número certo, isso é tradução de trabalho de todos vocês. Nós fechamos hoje, a noite de hoje, vamos lá, aqui, com 6.220 participantes, 6.220 participantes nesse momento de pandemia. Tivemos aqui o deputado Alceu, o governador de Santa Catarina, Paulo Afonso, tivemos Flaviano Melo, tivemos aqui Tadeu Filipelli, tivemos aqui Fábio Branco, vários deputados, vários prefeitos, e principalmente o que nos interessa, os candidatos. Nós somos uma fundação que dá curso, sim, mas o nosso objetivo não é vender curso, nosso objetivo é conquistar eleitores e ter voto. Precisamos de voto para botar em prática as ideias do MDB, as bandeiras do MDB perante a sociedade. Mas muito obrigado, deputado e presidente Alceu. O encerramento é contigo. Deputado Alceu. Ele estava aqui, então, como está gravado, eu agradeço a todos aí a presença, legal.
pedindo a vocês que convidem, principalmente, esse tema de sexta-feira é um tema de interesse, inclusive, dos vizinhos. Dos vizinhos, a importância do uso da água, que está agregado também ao saneamento, o custo da água, que não é computado, a importância da água que é tratada e as pessoas lavam calçada, lavam ruas, uma série de coisas. O saneamento é muito importante. Então, cumprindo nossa responsabilidade, a nossa dedicação com esse conceito, eu agradeço o Vini, em nome do MDB, na figura do presidente Baleia Rossi, na Fundação dos Ministros Moreira Franco, Padilha e João Henrique. Um abraço a todos, boa noite, até sexta-feira. Cuidem-se bem, se sair de casa, usem máscara. Esse vírus não é... Esse vírus, inclusive, ele gosta de atleta, porque tem atletas aí que estão ficando com a Covid-19, hein? Então, cuidado, que atleta também pega. Boa noite, um abraço, obrigado.